Mais uma vez, nós estamos aqui para glorificar a Deus. As crianças receberam um desenho? Todos receberam? O que representa as crianças menores podem ir para a salinha? Até 4 anos, né? Até 4 anos. As crianças que estão aqui dentro, elas receberam um desenho, não receberam? Alguém sabe dizer quem é esse personagem do desenho? Você sabe, João? Elias, olha só, acertou. Elias foi um homem muito importante, um dos maiores profetas que a Bíblia relata, e ele foi um dos 2 que não morreram, não passaram pela morte. Muito importante isso. Meus irmãos, abra a Bíblia de vocês no livro de 1 Reis, capítulo 18, do verso 17 ao 40. 1 Reis, capítulo 18, do verso 17 ao 40. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalaim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cochoareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si dos bezerros e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e eu porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E se há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. E disse Eli aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam, e invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio, dizendo: Ah, Baal, responde-nos! Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito, e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que tem alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram até eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não se ouve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego.
O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, porque o Senhor deixou registrada para nós, Pai. E ela é perfeita e santa, e nós queremos essa noite aprender mais de Ti. Uma narrativa histórica onde mostra um confronto, onde o falso Deus é desmascarado, e o profeta do Senhor mostra que só existe um Deus verdadeiro. E assim como nos dias de hoje, Pai, nós queremos refletir sobre essa palavra e trazer lições para a nossa vida. Que o Senhor possa estar conosco e que o Seu Espírito Santo possa abrir a nossa mente e o nosso coração, para que a Tua palavra possa entrar e fazer morada em nós. Nós oramos e te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, há um tempo atrás eu ganhei esse livro de um amigo meu, lá de São Paulo, lá de Americana, A Morte de um Guru. Você fala assim, cara, que livro, que nome estranho, né? A Morte de um Guru. Inclusive, ele se chama Rafael, ele está nos assistindo, lá de Americana de São Paulo. Um abraço para você, meu amigo. E ele me presenteou com esse livro, e eu li ele, gostei bastante. Porque ele mostra, meus irmãos, a história de um menino que estava sendo treinado para ser um guru, para ser um deus hindu. E ele foi criado, então, ensinado nas tradições hindu, filho de um grande guru. Ele estava sendo preparado, então, para substituir o seu pai. Seu pai havia feito um voto de silêncio. Então, o nome do guru aqui é Rabi. Ele nunca escutou a voz de seu pai. O pai dele morreu e ele ficou sem ouvir a voz do seu pai. Então, o seu pai ele fez um voto de silêncio ali. Certo dia, o Rabi ele deixou a estátua do deus Krishna cair. Aí ele pensou, esse deus agora vai me punir. Estou perdido. E ele ficou preocupado, mas então ele pensou assim, se esse deus é tão poderoso, ele não conseguiu nem se livrar da queda e de quebrar um pedaço da estátua dele, será que ele pode me punir? E ele começou a pensar sobre isso. E o que aconteceu com ele? Nada. Porque Cristo não existe. E então, a sua mãe, certa vez, foi fazer uma viagem e falou para ele o seguinte, Rabi, preste muita atenção. Se você algum dia estiver em apuros, você chame por esse nome. Aí ele ficou assim, que nome, né? Jesus. Na mente dele, de hinduísta, ele pensou, é só mais um Deus no nosso panteão. Talvez eu não conheça esse Deus. Será que ele faz? Será que ele livra mesmo? E ele ficou com aquilo guardado em sua mente. E certa vez, Rabi, ele estava passeando numa mata selvagem e ele se deparou com uma enorme serpente. E aí no livro ele não fala se era realmente uma serpente ou era uma visão que ele estava tendo. Alguma aparição demoníaca, algo assim. E ele ficou então paralisado de medo. Ele não conseguia gritar e não conseguia correr. Ele falou, estou perdido. A serpente começou enorme a vir ao meio dele. Parecia a serpente que era enrolada no deus dele, que ele adorava, o Shiva. Tem uma serpente em volta do pescoço dele. E aí na mente dele vem a voz da mãe dele claramente falando, Rabi, clame por Jesus. E naquele instante então ele clamou por Jesus. Jesus, socorro, me ajude. E naquele instante então a serpente ela deu meia volta e sumiu. E ele então conseguiu correr e voltou para sua casa. E ele ficou com aquilo ali na cabeça dele. Só que ele ficou com medo, porque ele não chamou por Shiva. Ele não clamou por Krishna, nem para algum outro deus hindu. Ele chamou por um deus desconhecido que ele nem sabia quem era, ele só sabia o nome, Jesus. Rabi não entendeu, mas ele não conseguia esquecer aquele momento. E ele continuava então seus rituais. Ele continuava as suas práticas hinduístas. E na mente dele, as pessoas começavam a adorar ele. Porque ele era o substituto do pai dele, um guru muito reconhecido no meio deles. Então as pessoas começavam a levar oferendas para ele, davam ofertas, e ele começou a aceitar isso. Eu sou Deus. Então ele, nessa perspectiva de ser Deus, ele ouviu outra voz. Claramente, ele disse que ele escutou uma voz dizendo assim, Rabi, você não é Deus. Confrontou o Rabi mais uma vez. E Rabi, ele sabia que ele não era Deus. E a partir disso, então, desse encontro, dessa voz, ele começou a mudar a perspectiva dele. Ele sabia que aquilo era verdade, que ele não era Deus coisa nenhuma. E então ele lembrava do nome que havia o livrado
Só que ele guardava isso. Por quê? Ele fazia parte de uma casta muito alta no hinduísmo. Se ele abrisse mão daquilo tudo ali, ele perdia tudo. Ele perdia a família, ele perdia os bens que ele tinha, ele perdia tudo. Então não era uma decisão tão fácil para ele. Só que, com o tempo, ele se rendeu a Cristo. Aí você pode perguntar assim, tá, Cláudio, mas o que tem a ver a morte de um guru com 1 Reis 18? Faz sentido isso? O que isso tem a ver, meus irmãos? Essa história é de um jovem cercado por ídolos, criado sob o silêncio de um falso Deus, um Deus que não responde, temendo uma divindade que nada podia fazer. Mas quando ele clamou pelo Deus verdadeiro, ele foi ouvido. E quando ele achou que ele era Deus, ele ouviu a verdade, confrontando ele. E quando ele encontrou Jesus, a sua vida então começou a ser transformada. E assim também era Israel no tempo do profeta Elias. Um povo criado sobre a aliança do Deus vivo, do Deus verdadeiro, mas que se afastou para seguir Baal, um Deus falso, um ídolo mudo, impotente e vazio. Então, influenciados ali pela idolatria promovida pelo rei Acabe e sua rainha Jezabel, o povo começou a se dobrar diante desse ídolo, Baal. Mas Deus então levantou um profeta, Elias, levou ele até o Monte Carmelo para um confronto decisivo. Esse confronto que mudaria um pouco da história de Israel naquele momento. E tal como o Rabi teve que escolher e manter a aparência, esquecer a sua aparência de religiosidade e ouvir a voz de Jesus, Israel também ele foi confrontado. Vocês vão escolher agora, até quando cochoareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E essa pergunta que Elias faz, ela ecoa para nós até nos séculos de hoje. Atravessou os séculos e está aqui presente para nós. Até quando você vai ficar dividido entre a verdade e a mentira? Nós, como igreja, entre o Deus vivo e o ídolo do nosso coração. Então hoje nós iremos olhar esse texto de 1 Reis 18 e ver como Deus ele confronta os nossos ídolos e como ele revela a sua glória e chama seu povo também ao arrependimento. E eu quero fazer isso para nós em 3 cenas. E a primeira, eu quero primeiro, antes disso tudo, mostrar o contexto. Quem está acompanhando a leitura? Acompanhando? Então vocês começaram 1 Reis, ali você vê que no início do 1 Reis, quando o filho de Salomão ele entra no trono, as 12 tribos são divididas. 2 tribos ficam para Roboão, filho de Salomão, e as outras tribos ficam para Jeroboão. O Israel começa a dividir, e aí começa a idolatria de Israel. O povo do norte, eles fazem altares paralelos ao altar de Deus, ao templo de Deus, por ciúme, porque senão o rei pensou que se o povo começasse a ir adorar a Deus lá no sul, eles não voltariam e parariam de adorar os bezerros que ele tinha inventado. E aí, no capítulo 17, nós entramos, começa a surgir a história de Elias. Então, certo, olha só, capítulo 17, do verso 1. 1 Reis 17, 1 vai dizer, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O que isso quer dizer, meus irmãos? Isso era um golpe diretamente no culto a Baal. Porque Baal representava como o Deus da chuva, o Deus da fertilidade e o Deus do fogo. E aí, Elias, por ordem do Senhor, Deus Yahvé, ele fala, não vai chover mais. Baal é o Deus da chuva. Bichinha para ele. Vai continuar chovendo. E durante 3 anos, não cai uma gota de água. Sequidão total. Baal, Deus da natureza, permaneceu em silêncio. E agora nós entramos no capítulo 18. O Senhor manda Elias confrontar Acabe novamente. Então agora é a hora da decisão final. O desafio no Monte Carmelo não é apenas um espetáculo dramático. Você vai ler isso, é fenomenal. O jeito que o narrador ele escreve a história. É um clímax aqui do julgamento divino. O verdadeiro Deus agora ele irá se revelar mais uma vez e os falsos ídolos serão desmascarados. E então Elias, no versículo 24, ele propõe o desafio. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O Deus que fez calar o céu agora mostrará também que ele envia fogo. Ele não só manda na chuva, ele também manda no fogo. O Deus que retira a chuva agora ele revelará que Baal não é nada. Baal é apenas um ídolo, como nós lemos no Salmo 115.
O silêncio de Baal e a seca da terra são sinais visíveis da falência e da idolatria. Assim como Rabi, que é o nosso personagem do livro, Israel precisava descobrir o verdadeiro Deus. Ele precisava ter aquele encontro verdadeiro. E o verdadeiro Deus não está em rituais, meus irmãos. Ele não está em superstições, nem em pactos com deuses silenciosos. Nada disso. Deus não está nisso. Ele está vivo, ele age e ele fala e ele chama a nós a ter uma fidelidade exclusiva para ele. Deus ele não divide a sua glória com ídolo algum. Então, nessa primeira cena, nós podemos ver o desafio. O Monte Carmelo agora se transforma em um palco inadiável. É um confronto inadiável. Elias convoca o povo, os profetas de Baal, e declara o desafio com uma pergunta penetrante. Até quando cochoareis entre dois pensamentos? Até quando? O povo fica em silêncio. E a palavra hebraica traduzida aqui como cochear, ela transmite a ideia de alguém mancando. Alguém que está com um pé no altar de Deus e o outro pé de Baal. Um pé quer ir para uma direção, outro pé quer ir para o outro. Esse é o sentido. Ele oscila de um lado para o outro, como tentar caminhar com os dois pés opostos. Israel, meus irmãos, ele está dividido. Claramente ele está dividido. Um pé no altar do Senhor, outro no pé de Baal. E Elias vai denunciar essa duplicidade. Não há espaço para meio termo. Não há espaço. Quando se trata da fidelidade do Deus vivo. Ele é exclusivo. Ele não aceita a divisão com nenhum outro Deus. E o desafio que Elias propõe, ele é ousado. Ele é corajoso. Elias, ele não teme. Não porque ele confiava em si próprio. Porque ele era melhor. Não, porque ele sabia que o Deus que ele servia era o Deus vivo. Era o Deus verdadeiro. Era o Deus que respondia. Era o Deus que fez milagres, que tirou o povo do Egito com mão forte, derrotando os 10 deuses do Egito, mandando as pragas. É o Deus que levou o povo até Jericó e destruiu as muralhas. É o Deus que abriu o mar vermelho. Esse é o Deus que Elias confia. Não de Baal, Deus da chuva, Deus do trovão, Deus do raio. Nada disso. Quando nós éramos crianças, pelo menos eu ou alguns homens aqui, jogava bola. E se fosse bom um pouquinho a mais, sempre lançava aquele desafio. É eu contra o resto. Pode vir. É eu contra mais 3, eu contra mais 4. Ou então se tivesse uma amiguinha ali, é eu contra todo. É um desafio ousado, não é? Elias, ele viveu esse desafio literalmente. Literalmente. No Carmelo, ele estava sozinho. Elias contra 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Jezreel, ou seja, 850 profetas contra um. E mais agora, Baal está jogando em casa. Ele está em casa, a torcida está a seu favor. Os ídolos estão ali a seu favor, os altares estão do lado dele. E Elias ainda dá vantagem. Vocês podem começar, pode dar o pontapé inicial, pode começar com a bola, não tem problema não. Eu vou ganhar esse jogo. E ele diz o seguinte no verso 24: clamai vós primeiro ao vosso Deus. Meus irmãos, tudo parecia contrário a Elias, tudo. Exceto o essencial. O Deus verdadeiro estava com ele. Não era Baal. E hoje, meus irmãos, não é diferente. Muitos vivem uma oscilação espiritual muito grande. E isso ofende a santidade de Deus. Porque no domingo nós estamos aqui. Muitas pessoas, aos domingos, vão à igreja evangélica, cultuam o Deus verdadeiro. E aí na segunda-feira, visitam um terreiro de Umbanda. Na quarta-feira, participa de uma missa. Na sexta-feira, faz um passe espiritual no espiritismo. No sábado, joga tarô e olha o horóscopo, para ver se tudo está de acordo. E o pior, há quem diga que é cristão que ainda está vivendo dessa forma. Com esse pensamento, divididos entre a cruz e os ídolos, entre as palavras e os encantos do mundo. E Jesus ele foi muito claro em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. As pessoas buscam de toda forma uma resposta, só que os ídolos não podem responder porque eles não existem. Eles são mudos. Eles não têm poder algum. Puritano Thomas Watts disse o seguinte: a fé verdadeira nunca traz um carrinho de barganhas ao altar de Deus. O Deus verdadeiro, então, ele não negocia com você. E ele exige exclusividade. Ele é o único. Carmelo ainda ecoa a pergunta de Elias: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Hoje, como naquela época, chegou a hora de você decidir, meus queridos.
Você está diante do Deus verdadeiro. Você vai continuar seguindo os ídolos do seu coração, você vai seguir o Deus verdadeiro. E aí, quando nós vamos para o versículo 25 ao 29, nós vemos a humilhação desses falsos deus chamado Baal. O Monte Carmelo ele se transforma num espetáculo agora, um palco de espetáculo. A impotência dos ídolos, então, é exibido. É uma exibição pública. Baal agora vai ser desmascarado. Os 450 profetas de Baal se apresentam com toda pompa e performance. Afinal, eles eram muito mais. Não é o que nós ouvimos? A maioria está certa. Você pode estar errado, você é sozinho. A maioria está certa. Quem disse? Nós estamos vendo que um homem só contra 850 estava certo. O restante, toda a nação estava perdida. Estava errada, estava adorando o falso Deus. Afinal, meus irmãos, Baal é o Deus do fogo. O desafio foi simples. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Se Baal é o Deus do fogo, era o Deus da tempestade, Senhor dos relâmpagos, se alguém poderia responder com fogo, seria Baal. Seria fichinha para ele. Uma faísquinha ali já acendia tudo. Então começa o show. Nós vemos os gritos, nós vemos desde o amanhecer até o meio-dia, nós vemos eles dançando, as danças rituais deles ali, as repetições, os mantras das suas orações e a automutilação. A cena então vai se intensificando até beirar o absurdo, meus irmãos. Eles começam então a se cortar com facas, com lancetas, como nós vimos no texto, achando que talvez o seu sangue ali poderia chamar a atenção do Deus deles. Porém, não se ouve voz nem resposta alguma, no versículo 29. Nada. Um silêncio total, absoluto. Mas por que, meus irmãos, que houve um silêncio total? Foi porque Baal estava ocupado? Foi porque Baal estava dormindo? Não. Foi porque Baal estava morto. Baal não existe. Ele não poderia responder, jamais, ele nunca existiu. E nesse momento, então, que entra Elias, cheio de zelo pelo Senhor, e ele não apenas observa, ele começa a zombar. Olha só o versículo 27. Gritem mais alto, talvez ele esteja meditando, ou viajando, ou dormindo, ou precisa ser despertado. Meus irmãos, você consegue imaginar quando você está lendo essa cena? Elias zombando daquele tanto de homens ali, zombando do rei, zombando de toda aquela religião falsa. Elias olhando para aqueles homens em transe, ensanguentados, gritando, girando e dizendo: será que Baal está no modo avião? Será que tentaram ligar no ramal certo para ele? Às vezes está errado o número, às vezes Baal trocou de número. Quem sabe Baal deu uma saída? O texto vai dizer que Baal, Elias zomba dele e fala assim: talvez Baal está no banheiro, cagando. Elias zomba, absurdo. Nós olhamos isso, não, mas como pode isso? Meus irmãos, a ironia aqui não é vazia. A teologia, em forma de sátira aqui, ela é santa. Porque por trás dos ídolos não há apenas madeira, pedra ou superstição. Há espíritos malignos por trás deles. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios 10, versículo 20. Paulo diz que os que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. Ou seja, por trás do nome de Baal há uma realidade espiritual também, demoníaca. Por isso Elias trata a idolatria não com luvas de pelúcia, com tato, com politicagem. Não, ele expõe, ele a ridiculariza, ele a denuncia. E nos nossos dias, meus irmãos, o que nós ouvimos? Não, você tem que respeitar as outras religiões. Você tem que respeitar. Elias respeitou? Elias zombou. Eu não estou dizendo que você deve ir até o lugar de outras religiões e chutar os altares, ou então ficar lá zombando, não. Mas se alguém vir falar que o seu Deus é falso, ou que o seu Deus não é único, você pode zombar, sim. A palavra de Deus mostra isso. Elias, ele não respeita a mentira, ele não negocia a verdade de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque enquanto os homens brincam com a religião, Satanás ele brinca com as almas dessas pessoas.
As pessoas estão aprisionadas por conta desses ídolos. E isso não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente. Nós temos os Baals modernos. Nós temos igrejas que ensinam que se você sacrificar financeiramente, você vai receber uma bênção de Deus. Tá ali atrás o gasofilaço ali, ó. Você que não trouxe a sua oferta, traz aí que sua semana vai ser abençoada. Você escuta isso. É um absurdo. As pessoas estão tratando o Deus verdadeiro como Baal. Ministérios que dizem que Deus só age se você determinar a bênção. Determina, tenha fé. Agora a nova moda, vamos subir a montanha e em 72 horas a sua vida vai ser transformada. Basta você pagar 1.700 pilas, 3 dias depois o marido volta outro. Meus irmãos, isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso é barganha. Muitas vezes, nós vemos isso também no nosso meio. Como assim? Às vezes você recebe uma notícia de um diagnóstico que você não queria receber. E aí a primeira coisa que você faz é você, em vez de correr para esse Pai gracioso que é o nosso Deus, você não faz isso. Você tenta fazer uma barganha com Deus. Você fala assim, Senhor, ó, o seguinte, se o Senhor me der a cura, eu prometo nunca mais tomar Coca-Cola. Se o Senhor me livrar disso ou daquilo, eu prometo nunca mais tomar vinho. Você pode pensar em qualquer coisa. Ou seja, nós achamos que pelo aquilo que nós fazemos, Deus vai olhar do céu, vai pensar assim, rapaz, o Cláudio agora eu tirei o chapéu para ele. Ele fez um voto agora que não tem como, eu vou ter que responder ele, cara, não tem como. Olha o sacrifício, rapaz, ele gosta demais de Coca-Cola, ele não vai beber mais Coca o resto da vida, rapaz, eu vou ouvir, vou abençoar ele. E aí nós começamos a tratar Deus, meus irmãos, como Baal. Por trás disso está uma teologia que vê Deus como alguém que precisa ser convencido a agir. Quase como se a bênção tivesse que ser comprada pelo nosso esforço. Só que no sermão passado, de domingo, nós lemos em Efésios capítulo 2, o verso 8 e 9, que diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é fazendo votos em troca de favor de Deus, meus irmãos. Não é assim. Quando nós tratamos Deus dessa forma, nós estamos tratando Deus como um Deus pagão. Um Deus que exige performance e pagamento. Só que Deus, Ele é um Pai gracioso. E Ele revela isso em Cristo Jesus. Ele entregou o seu próprio Filho, mesmo quando ainda nós não prometemos nada, quando ainda nós éramos pecadores. Se Ele deu o seu próprio Filho, será que Ele não dará com Ele, juntamente, todas as coisas que nós precisamos? Nós não precisamos tratar o Deus verdadeiro como Baal. Porque o resultado disso, meus irmãos, é não há voz, não há resposta, nem atenção alguma, como nós vimos no verso 29. Tudo é silêncio, porque o que se adora não é o Deus vivo, mas uma caricatura desse Deus, um ídolo que nada pode, como o nosso irmão Júnior leu na liturgia. Salmo 115, verso 5 ao 8 vai dizer, tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tornam-se semelhante a eles os que fazem os que neles confiam. Então, o que nós vemos hoje, meus irmãos, não é diferente dos profetas de Baal. Não está sendo diferente, é o mesmo paganismo disfarçado de terno, microfone e o nome de igreja evangélica. A lógica é a mesma, faça algo para chamar a atenção de Deus, se corte, faça penitência. Mas o evangelho não é sobre o homem que sangra para agradar um Deus, é sobre o Deus que sangrou para salvar o homem. É o inverso. Enquanto os profetas gritavam por fogo, o nosso Deus enviou o seu Filho para ser queimado na ira divina, no nosso lugar. Toda tentativa, meus irmãos, de manipular o Deus verdadeiro, todo ensino que promove rituais humanos como moeda para obter bênçãos, todo culto que coloca o esforço do homem no centro, é idolatria. Não é o Deus verdadeiro. E Elias ri, não com arrogância, mas porque ele é fiel. Ele sabe que o único Deus verdadeiro é aquele que responde com fogo, mas também com graça. E esse é o nosso terceiro ponto, meus irmãos, o fogo do
céu desceu. Elias então se aproxima, em silêncio. Ele reconstrói o altar do Senhor com as 12 pedras. Nós vemos isso do verso 30 ao verso 40. Não vamos ler novamente porque é extenso. Isso aqui é o símbolo da aliança feito com as 12 tribos. Elias reconstrói o altar. Lembramos que Israel estava dividido, mas o Deus continua sendo um Deus de um povo só. Isso aqui está mostrando que, apesar do pecado do povo, Deus considera Israel como um único povo ainda, debaixo da promessa feita a Abraão. A aliança de Deus não é desfeita, meus irmãos, pelos nossos pecados. Ela é restaurada por sua graça, através do sangue de Cristo. Então o profeta ora, ele não grita, ele não se desespera, ele faz uma oração simples, mas cheia de fé no Deus verdadeiro. E ele diz no verso 37, responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus e que tu fizeste retroceder o coração deles. E o que aconteceu, meus irmãos? Então o céu se abre. O fogo de Deus cai, não apenas sobre o holocausto, mas sobre a lenha, sobre as pedras, sobre a água, sobre a terra. Deus respondeu com poder, santidade e glória. E o povo impactado, finalmente eles se despertaram. E eles deram um brado, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Meus irmãos, o Carmelo ele não foi o fim. Não foi o último lugar onde Deus respondeu. Foi só a sombra daquilo que viria. Esse fogo então aponta para outro altar. Um altar mais santo ainda. Aponta para outro monte, para outro sacrifício. No Calvário quem subiu não foi um profeta. No Calvário quem subiu foi o próprio Deus encarnado. O próprio Jesus Cristo. O santo, o justo, o eterno. Vestiu-se de carne, desceu até nós e subiu ao monte levando a cruz nos ombros. Lá Jesus Cristo, o cordeiro sem mancha, foi deitado sobre o madeiro. Mas não foi com cordas que o prenderam, nem com pregos. Foi o amor por nós. Não foram os pregos que sustentaram, foi a obediência até o fim ao Pai. E ali o fogo da justiça divina, o peso da santa ira de Deus que deveria cair sobre mim, sobre você, caiu sobre o Filho de Deus. Caiu sobre ele. Na cruz o Pai não esperou por sacrifícios humanos, ele não fez barganha. Ele proveu o seu próprio Filho. Ali no monte mais alto da história o altar foi erguido. E o céu mais uma vez se abriu, mas dessa vez não foi fogo que caiu. Foi o silêncio. Foi o silêncio de Deus. Jesus Cristo, agonizado na cruz, clamou, Deus meu, por que me desamparastes? E ele não obteve resposta. O céu ficou em silêncio, para que hoje, meus irmãos, quando você clamar, o céu se abra e Deus ouça o seu clamor. Foi por causa disso que Cristo veio. E nós lemos isso em Isaías. Isaías escreveu e ele viu isso muito antes de Cristo vir. Ele diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. O fogo que caiu no Carmelo consumiu o sacrifício, meus irmãos. Só que o fogo que caiu no Carvalho consumiu o próprio Filho de Deus. A ira de Deus foi derramada até o fim sobre ele. A ira que eu e você jamais poderíamos suportar. E espero que jamais nós tomamos pelo menos uma gota dela. Porque se você tem Cristo no seu coração e já nasceu de novo, essa ira jamais será derramada sobre você. Só que você, se não confia nesse Deus verdadeiro que foi exposto para você essa noite, a ira de Deus será derramada novamente e será derramada sobre você pela eternidade. O fogo do inferno é real. Se você não crê nisso, você sofrerá as consequências eternas. Ele não apenas levou os nossos pecados, ele nos fez pecado por nós. Ele não apenas sofreu, ele foi moído por nós. Ele não apenas morreu, ele nos deu a sua vida com a sua morte. E Isaías continua, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, você entende a profundidade disso? Já parou para pensar?
E quanto isso é sério, sua eternidade depende disso. Isso, meus irmãos, nos ensina que nós não precisamos então mais nos cortar como os profetas de Baal, em desespero, tentando de alguma forma chamar a atenção de Deus. Nós não precisamos mais fazer gritarias ou fazer promessas. Não precisamos mais sangrar porque o próprio Deus sangrou por nós. O que Baal exigia com sacrifício, Deus nos deu com o seu amor na cruz. O que os falsos deuses cobram com barganha, o Deus verdadeiro entrega com a sua graça. Jesus mesmo disse, orando não useis de vã repetições, vosso Pai sabe o que é necessário. Nós vemos Neemias diante do rei sem tempo de fazer uma oração. Ele fez uma oração ali sincera de coração e Deus respondeu ele no mesmo instante. Meus irmãos, Deus não nos responde porque nós temos uma performance ou porque nós sabemos orar, porque nem sabemos orar direito. O Espírito Santo tem que interceder por nós. Então, Cristo é a certeza de que o acesso agora está aberto. Ele está aberto novamente a Deus. Cristo é a ponte que liga entre o céu e a terra, eu e você novamente a Deus. Cristo é o altar definitivo onde a ira foi saciada e a graça foi derramada. Como Paulo diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que maravilha, meus irmãos, nós não precisamos mais barganhar com Deus, porque Deus não é Baal. Deus é um Deus que responde. E você que está cansado de tentar merecer o amor de Deus, meu querido, você que fez promessas, votos, sacrifícios, jejuns infindáveis e ainda se sente culpa por conta disso. Você que pensa que Deus só te ouvirá se orar bonito, demorado, forte, como os balaíns, volte ao altar da cruz. Volte aos pés de Jesus. Volte ao Cristo vivo, o Deus que responde. Volte ao Cordeiro que já foi moído por você. Não é pelo mundo falar que Ele te ouve. É por causa de Jesus que você tem acesso. Não ore para ser aceito. Ore porque você já foi aceito. Não lute para merecer nada de Deus. Creia que Cristo já fez tudo que você precisa para merecer. Quem tem Cristo, meus irmãos, tem tudo. E quem tem tudo pode orar em silêncio, com fé, com confiança, que Deus nos responderá. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu sacrifício ali naquele Calvário. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que responde. O Senhor não é um Deus como Baal, um Deus que não existe. Nós temos convicção de que o Senhor está sempre conosco. E que o Senhor um dia enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer no meu lugar e no lugar do Teu povo. Nós somos gratos por isso, porque nós não precisamos mais barganhar com o Senhor, porque tudo nos foi dado pela graça do Senhor. A nossa salvação não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Não há nada que eu possa fazer, Pai, que possa mover o Teu agir na minha vida. Mas sim tudo aquilo que Cristo fez no Calvário por mim. Pai, obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado por sempre estar conosco. Continue conosco durante essa semana, Pai. Abençoe as nossas vidas. E que nós possamos tratar o Senhor como o Senhor é, o Deus verdadeiro, não como Baal, um Deus falso. Nós possamos levar isso todos os dias da nossa vida, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pode se assentar? Devolvo a palavra